Finja até conseguir é a maior furada que existe na história do universo. Na realidade, deveria ser finja até desistir. E eu quero conversar com você, eu quero lhe mostrar qual é a solução. Tá certo? Porque se você colocar os pés no chão e você observar, você vai ver a quantidade de pessoas que estão fingindo até hoje, fingindo que o relacionamento tá bom, fingindo que o mundo vai mudar, fingindo que as coisas vão melhorar, fingindo que um dia elas vão ter, ser e poder fazer aquilo que quiserem. Se você for olhar as pessoas que têm sucesso, e Tony Robbins, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz: sucesso deixa pistas, né? E agora, recentemente, com as eleições, nós tivemos Novak Djokovic, se brincar, o melhor jogador de tênis da história, e ele contou, na hora de receber a medalha, uma coisa muito importante. Ele disse que todo o progresso dele, desde quando ele era pequenininho, ele visualizava ele sendo o melhor jogador do mundo. Ele disse que cada passo que ele deu na carreira dele, cada progresso que ele deu na carreira dele, aquilo antes foi visto, ele viu aquilo, ele visualizou literalmente toda a carreira dele até chegar onde ele está hoje. E ele estava falando para jovens, né? Ele estava dizendo assim que ele, com 8 anos de idade, ele tem essa visão de ele ser o melhor jogador do mundo. Ele dizendo para os jovens: tenham visão, visualize aquilo que você quer. Agora, teve uma coisa que ele deixou de dizer. E na hora que você vai observar a vida dessas pessoas, você vê isso de forma muito clara. Ele visualizava e todo dia ele estava na quadra, treinando. Messi, né? Messi, eu me lembro uma entrevista de um brasileiro muito famoso, disse que foi numa Copa do Mundo e teve a oportunidade de ir num treino da seleção da Argentina. E ele, quando foi lá no treino, ele queria ver o treino de Messi, porque na cabeça dele, o treino de Messi era algo espetacular. E ele disse que foi a maior decepção da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, foi uma das maiores lições da vida dele. E, para mim e para você, se a gente quiser aproveitar, ele disse que Messi não estava fazendo nada de espetacular. Ele estava treinando base. Ele não era nenhum treino assim, sabe? Não, a base. Passe, né? Domínio de chute a gol. A base. Messi estava treinando a base. Se você for lá num clube de futebol lá do interior, né? Cafundó do Judas, tá lá o timezinho lá treinando e Messi estava fazendo aquele mesmo treino de base. Nada tecnológico, nada fora do... Não. Base. Todo dia. Insistentemente. Sabe, Kobe Bryant, e foi um dos maiores jogadores de basquete americanos, disse que o pai dele tinha sido jogador de basquete e ele queria dar orgulho para o pai. Todo filho quer dar orgulho para o pai. E o pai dele botou ele num time de basquete. E ele durante toda a temporada, ele não fez uma cesta. Ele não fez uma cesta, nenhuma cesta, nada. E você poderia até dizer assim, né, ele ficou muito tempo no banco. Não, ele jogou todas as partidas. E ele era tão ruim que ele... E aí o pai dele chegou para ele, né, ele chegou para o pai e pediu desculpas.
E o pai dele disse: meu filho, não importa se você faz 0 cestas ou se você faz 60 cestas. Eu amo você, você é meu filho. Você fazer 60 cestas numa partida não vai fazer com que eu ame mais ou me orgulhe mais de você. Aí Kobe Bryant, ele parou, aquilo foi um consolo para ele. E ele pensou, ele disse, ok, mas eu quero as 60 cestas. Kobe Bryant, ele treinava todo dia. Se as pessoas treinavam 3 vezes por semana, né? Ele era jovem ainda, adolescente, e ele treinava todo dia. Quando ele começou a jogar basquete mesmo, para valer, profissional, né? Diz que tem uma história de um outro jogador que foi contratado para o time dele, e esse outro jogador, eles estavam lá na concentração, e o cara disse, eu vou superar Kobe Bryant. Né? E o cara disse que acordou lá, né, de madrugada, bem cedo, 1 hora antes de todo mundo, para ir treinar, para quando Kobe Bryant chegasse lá, ele já estaria lá treinando. Aí ele, né, se vestiu, acordou, se vestiu, foi para a quadra. Quando chegou na quadra, Kobe Bryant estava sentado, com as pernas estiradas e 2 sacos de gelo em cima dos joelhos, descansando, se recuperando para começar a treinar de novo. Kobe Bryant já tinha treinado. Oscar, sabe? Oscar, ele tinha muita raiva quando chamava ele de mão santa. Oscar, jogador de basquete brasileiro, ele dizia até um palavrão, né? Ele dizia mão santa, eu não me lembro exatamente o que ele diria, eu também não quero lembrar aqui. Mas ele ficava muito chateado, porque ele dizia que aquilo era um desrespeito a todo o esforço que ele tinha feito durante toda a vida. Porque ele, desde pequenininho, no interior aqui do Rio Grande do Norte, ele terminava o treino de basquete e ele ficava sozinho na quadra. Todo mundo ia embora, o técnico ia embora, todo mundo, e ele ficava sozinho na quadra até fazer 100 cestas. E não eram 100 cestas, não. Eram 100 cestas consecutivas, né? Ele, de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Errei. 1, começava de novo. Ele tinha que fazer 100 cestas consecutivas. E por isso que ele se chateava. Porque ele dizia, eu trabalhei para isso. Eu lutei para isso. Eu me esforcei para isso. Eu dei. Eu fiz, eu paguei o preço para ser o jogador que eu sou. E aí você me desrespeita quando você simplesmente olha para mim e você diz assim, mão santa, como se ele já tivesse nascido daquele jeito. Né? Tem um pouco de ego em cada uma dessas pessoas que eu lhe falei. Mas o que eu quero deixar aqui muito claro como mensagem é que essa história toda de fingir até conseguir é uma grandíssima furada. E você sabe disso. Então, o que eu quero lhe oferecer é uma forma de você soltar a resistência. Porque o que está impedindo você de pegar essa visão que você tem e fazer o que é necessário é só resistência. Você sabe o que você precisa fazer para ter aquilo que você quer. Não sabe? Você sabe pelo menos qual é a sua parte. E Deus não costuma fazer a nossa parte por nós. Né?
Ele pode fazer, mas ele não é isso que ele quer pra gente. Porque o ser humano, ele é antifrágil. E não é chegar lá, sabe? Se uma pessoa quer subir o Monte Everest, não é chegar no topo do Monte Everest. Imagine que bobagem, né? Você chegou lá no topo do Monte Everest. Ei! Passa lá alguns segundos ou pouquíssimos minutinhos e você já começa a descer de novo. E aí, mudou sua vida em quê? Chegar lá não mudou sua vida em nada. O que mudou sua vida foi a disciplina, o trabalho, a pessoa que você se tornou para poder chegar lá. Djokovic, a pessoa, aquele garotinho, ser o melhor tenista do mundo, né? Mas a pessoa que ele precisou se tornar para ser o melhor tenista do mundo. Cristiano Ronaldo, ele diz muito, né? Ele diz assim, e Cristiano Ronaldo, ele aparenta ter um ego enorme, né? Mas ele diz assim, ele diz, eu ensino para qualquer pessoa chegar onde eu cheguei. Eu mostro o caminho para a pessoa. Difícil é a pessoa ter a disciplina que eu tive para chegar onde eu cheguei. Cristiano Ronaldo, ele, ao mesmo tempo que ele parece ter um ego enorme, ele enxerga claramente que ele não é especial, ele não é melhor do que ninguém. Ele fez mais do que os outros. Elon Musk estava dando uma entrevista outro dia e ele estava dizendo assim, eu posso pegar qualquer empresa no mundo, de qualquer área no mundo e tornar essa empresa uma empresa de sucesso. E ele olhou para o repórter e disse assim, você sabe por que eu posso fazer isso? Aí o cara disse, não, né? Imaginando, você tem uma capacidade, uma visão extraordinária. Ele disse, não, é porque eu sou capaz de trabalhar muito mais do que qualquer concorrente meu. Então, ele não é um gênio. Ele simplesmente tem essa capacidade de trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Dia 31, sábado, eu vou passar o dia inteiro soltando com você. É um evento chamado Retire-se. E nesse evento você vai aprender a soltar essa resistência. Você vai poder soltar essa resistência que nós temos de fazer a nossa parte. Eu quero você lá. O link está aqui embaixo. Ainda está no primeiro lote. Né? É o valor de uma pizza. Posso saber por que você vive dizendo que é o valor de uma pizza? Porque um dia inteiro de trabalho como esse, eu acho que muita gente nem iria ver, porque diria assim, não. Né? Não. Tá para você. Então quero você lá. Porque nenhum desses nomes que eu citei, Djokovic, Messi, Oscar, Musk, Cristiano Ronaldo, nenhuma dessas pessoas, elas têm nada que você não tenha. Elas só tiveram a capacidade de fazer. Então, pare de fingir. Eu vou lhe ensinar como transformar essa visão em ação. Estou esperando você. Um beijo. Deus lhe abençoe. E tá aqui embaixo o link.